Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Boa noite, professor. Boa noite, Cedrinho. Boa noite, comandante. Boa noite a todos. professor. Boa noite. Boa noite, Filadélfia. Boa noite a todos, a todas. E aí, gostaram do evento ontem? O que é que acharam do minicurso? Foi bom, professor. Muito produtivo. Professor, boa noite. Boa noite. É Jackson falando. Professor, eu gostaria de saber quem não conseguiu acessar. No caso, não foi só eu que não consegui. Teve algumas pessoas também que não conseguiram acessar. A gente tentou pelo link, pelo e-mail, mas não conseguiu. O que vai ser feito para a gente poder repor esse relatório? Outra atividade que eu vou passar depois. Mas só para quem não participou. Eu também não participei, não. Aí fica só uma dica para a próxima vez, tá? Esses eventos geralmente têm limite de inscritos. Então, Professor, quem deixa para se inscrever de última hora acaba não conseguindo acessar. Viu? Então, no meu caso, eu fiz a inscrição assim que saiu. Uhum. Acho que no segundo dia que foi lançado lá, eu fiz minha inscrição. Só que ontem, para acessar, não consegui de jeito nenhum. É porque só acessam lá os 300 que são do limite. Aí, quando chegar o limite de inscritos, mesmo sendo aquele Zoom que eles usaram ontem, era um Zoom pago, né? Mas mesmo assim tem limite de inscritos. Então, quando chega no teto, não entra mais ninguém na sessão. Então possivelmente foi isso, porque... Aí também é outra lição, não pode chegar atrasado. Se chegar atrasado, tem o risco de ficar de fora. Presente. Professor, Boa noite, Alberto. Pela ordem, viu? Pela ordem, viu? Boa noite, boa noite. Só para reforçar o que o nobre colega estava falando, eu fui um dos primeiros a me inscrever também. E eu estava no horário, estava até antecipado e tive a maior dificuldade também, viu, professor? Só para deixar registrado. Eu participei, consegui entrar, mas com a ajuda dos colegas. Tive uma dificuldade enorme em entrar, mas graças a Deus consegui entrar. Certo. Então, aí quem não conseguiu participar, depois eu passo outra atividade para compensar. Bom, vamos então para o conteúdo aqui da nossa aula. Então, a gente está vendo aqui Constituição, estamos na primeira parte do assunto e vimos na aula passada o conceito de Constituição e começamos a ver as matérias constitucionais e aí vimos forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, vimos que o Brasil adota o modelo da República, da Federação, do presidencialismo, nesses 3 casos iniciais. E fechamos a aula vendo o modo de aquisição e exercício do poder, que são regras gerais que vão aparecer na Constituição sobre de que maneira as pessoas podem chegar ao poder, não só os cargos maiores, mas também os cargos em geral da administração pública, e de que maneira esse poder é exercido, e vimos também as questões sobre limites de atuação e a responsabilidade, a possibilidade de se responsabilizar os governantes pelos seus atos. Então, a gente vai dar sequência aqui a esse assunto, vamos ver as matérias restantes, que são essas 2, direitos e garantias fundamentais, regras de convivência social, e na sequência a gente vai entrar em outro tema, ainda sobre esse mesmo assunto, Constituição, que são, na verdade, as classificações, as principais classificações de Constituição que a doutrina aponta. Então, a nossa aula de hoje vai ser basicamente sobre esses temas. Se der tempo, a gente ainda vai mais à frente, senão a gente vai ficar por aí nesses temas das matérias e das classificações. Então, dando sequência aqui às matérias constitucionais, a gente vai para essa 6ª matéria, que são os direitos e garantias fundamentais. Apesar de que a gente sempre pensa que direitos e garantias fundamentais são garantidos, né, são protegidos melhor ou de melhor forma nas democracias, mas hoje todos os países que têm Constituição, sejam elas escritas, sejam elas costumeiras,
tem ali um catálogo, pelo menos básico, de direitos, certo? Então, desde os países mais democráticos até os menos democráticos, todos eles têm, pelo menos no papel, alguma garantia de direitos básicos hoje para os seus cidadãos e cidadãs. Até os países que a gente conhece como os mais fechados, as ditaduras mais conhecidas, a Coreia do Norte, China, entre outros, né? Os Estados Unidos, que são vistos como a maior democracia do mundo, mas que são grandes violadores de direitos humanos, tem lá, né, seu catálogo de direitos humanos. O Brasil tem na Constituição seus principais direitos. O Afeganistão, que é o país que está sendo mais discutido agora, até na época do Talibã havia lá algum catálogo básico de direitos. Por que isso acontece? Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, houve a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, e um dos elementos básicos da Organização das Nações Unidas é a defesa dos direitos humanos. E isso faz com que todos os países que estejam lá, tendo representação na ONU, sejam obrigados a colocar nas suas constituições o elenco de direitos fundamentais, um catálogo, pelo menos genérico, de direitos fundamentais. Só que aí vai haver uma diferença muito grande entre a teoria, entre aquilo que está no papel, e a prática, aquilo que realmente vai ser ali colocado como os direitos sendo protegidos e as garantias que vão levar esses direitos a ser protegidos em caso de violação. Então, há uma distância grande, a depender do país, entre o que está no papel e o que é vivenciado no cotidiano, na realidade de cada país. Então, aí vai haver uma associação entre teoria e prática, relacionada à questão de haver ou não democracia nesses países. Então, quanto mais democrático for o país, logicamente, mais direitos serão garantidos, ou serão garantidos da melhor forma. Quanto menos democrático for o país, menos direitos serão garantidos, ou qualquer um pode ser desrespeitado, ou todos serão desrespeitados a depender da situação. Muito se tem falado agora, nesse caso aí da volta do Talibã ao Afeganistão, sobre os direitos das mulheres. Mas não só são os direitos das mulheres, das minorias étnicas, porque lá tem um povo que, né, o Talibã representa uma parte da população, a outra parte, as outras partes, as outras etnias, as outras tribos que não são representadas também têm seus direitos desrespeitados, também sofrem lá com execuções sumárias, com prisões arbitrárias. Então, as mulheres em geral, como a gente já conhece a história, as outras minorias dos LGBTQIA+, entre outras minorias. Os estrangeiros também sofrem, a depender do país também vão sofrer, por isso que está aquela tentativa de fuga em massa no aeroporto em Cabul. Então, essas violações, elas ocorrem, e isso mostra que, mesmo havendo lá uma Constituição que garanta os direitos, na prática isso nem sempre é garantido. E, a depender do regime que se instala no país, né, do regime de governo, isso pode representar, inclusive, perdas totais de direitos, ou seja, não vai haver direito nenhum para determinadas categorias de pessoas. Quando falamos em democracias, também vamos ter alguns problemas. Todos os países têm algum problema com o cumprimento dos direitos humanos. Os Estados Unidos são um exemplo claro disso, porque, mundo afora, os Estados Unidos são conhecidos como a maior democracia do mundo, mas também estamos vendo, já há um bom tempo lá nos Estados Unidos, casos e mais casos de racismo, né? Estamos vendo lá um crescimento cada vez maior do movimento Black Lives Matter, né? Que vidas negras importam. Então, esse movimento mostra claramente que dentro do território norte-americano existe violação de direitos humanos em relação às minorias, em relação especificamente aos negros, né? Nesse caso. Mas há outros tipos de violações. E fora do território norte-americano, há vários casos relatados nas prisões comandadas pelos Estados Unidos fora do território americano de violações de direitos humanos. Aí estão casos mais do que documentados em Abu Ghraib, lá no Iraque, no próprio Afeganistão, durante os 20 anos de invasão norte-americana, e no caso vergonhoso da base de Guantánamo, que é usada como prisão para os supostos terroristas ou os terroristas presos pelos Estados Unidos. Então, os norte-americanos também não dão exemplo ao mundo, muito pelo contrário, também são grandes violadores de direitos humanos. Assim também a China, a Rússia, falando aí das três maiores potências, vamos dizer assim,
A Europa, que se intitula, né, talvez o continente mais democrático, também tem problemas sérios, principalmente com os refugiados, com os estrangeiros, africanos e asiáticos que vão chegando ao continente e vão sofrendo muito com preconceito, com agressões e com violações de direitos humanos. E aqui no Brasil também não fugimos à regra. Temos vários casos de violações de direitos humanos, principalmente quando falamos aí nas prisões brasileiras, já que quase metade dos presos no Brasil são provisórios, num claro caso de inconstitucionalidade gigantesco, né? Inclusive, anos atrás, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, né? Quando definiu que a situação dos presídios brasileiros é um estado de coisas inconstitucional. Então, a situação em geral dos presídios é inconstitucional no Brasil, hoje, não é de hoje, mas atualmente tem essa consideração, além de outros tantos casos que temos aí, que envolvem as violações dos direitos das mulheres, dos negros, LGBTQIA+, entre outras situações. Até nós, nordestinos, sofremos com preconceito, né, em relação às outras regiões. Existem até algumas pequenas células neonazistas lá no sul, no sudeste, que defendem a morte dos nordestinos, que são grupos extremamente radicais. Então, casos, né, de ascensão desses grupos aí criminosos acontecem no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. Então, isso tem acontecido e tem que ser observado. Então, os países têm direitos e garantias fundamentais, devem ter todos hoje nas suas constituições, mas é que fique bem claro que vai haver essa diferença entre o que está lá no papel e o que é vivenciado na realidade da vida, né? Então, pode acontecer, e isso acontece em praticamente todos os países, podem acontecer violações, mas o importante é que, se houver as violações, e havendo essas violações de direitos humanos, direitos fundamentais, que existam mecanismos para que se possa punir os responsáveis por essas violações e que não se mantenha uma situação de impunidade, que é o que tem acontecido muito no Brasil nessas situações, não só no Brasil, mas mundo afora. Então, o importante é ter aqui os mecanismos que punam para evitar que novas situações dessas aconteçam no futuro, seja no futuro mais próximo, seja no futuro mais distante, certo? Então, hoje, todo país tem, né, na sua Constituição, um catálogo de direitos e garantias fundamentais, mas aí há uma diferença entre o que está no papel e o que é a realidade em cada sociedade, certo? E aí, a última matéria constitucional que temos, que é essa 7ª, trata das regras de convivência social. E essa matéria ela tem tudo a ver com os direitos e garantias fundamentais, só que ela vai mais além. Por quê? Nas constituições que têm esse tipo de matéria, nas constituições que têm normas sobre isso, vai haver uma preocupação de que exista uma convivência harmônica, pacífica, dentro da sociedade. Para isso, é preciso que se coloque na Constituição, pelo menos de maneira geral, regras e princípios que garantam essa convivência social pacífica, harmônica, duradoura entre todos. Lembram que eu falei algumas aulas atrás sobre o caráter pactual da Constituição? Ele vai aparecer justamente aí. Uma sociedade que quer uma Constituição democrática, uma sociedade que quer uma Constituição que sirva para todos, vai querer que existam nessa Constituição normas, regras, princípios sobre uma convivência social mansa, pacífica, harmônica. De que maneira isso vai acontecer? Havendo respeito mútuo entre todos os segmentos da sociedade. As maiorias respeitando as minorias, dentro dos seus direitos, dentro das suas garantias. E havendo essas garantias justamente para que as minorias sejam respeitadas. Então, as regras de convivência social vão trazer essa preocupação de que existe essa convivência respeitosa e pacífica entre os vários segmentos da sociedade, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e indígenas, entre os gêneros masculino, feminino, entre os heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assim por diante. Então, a ideia aqui é de que exista essa convivência social garantida e que essa convivência seja respeitosa. E, claro, em caso de descumprimento dessas regras, que existam normas que garantam a possibilidade de punição para essas pessoas que transgridam essas regras. Claro que isso aí está colocado em verde, né? Eu já coloquei o 2.7 em verde e aqui está bem colocado. As matérias descritas no 2.5 e no 2.7 são comuns apenas em constituições democráticas.
Então, as regras de convivência social elas só vão aparecer numa democracia. Porque num governo que seja ditatorial, numa constituição que seja a representação de uma ditadura, não vai haver preocupação em se conviver com o diferente. A preocupação aqui é apenas em manter tudo como está, e manter todos iguais, pensando do mesmo jeito. Então, no caso de uma ditadura, vai sempre haver a exclusão de quem é diferente. E isso, então, vai implicar em não existirem normas dessa natureza, porque não vai haver preocupação com convivência social, porque nas ditaduras quem é diferente vai ser excluído, vai ser mandado embora do país, vai ser preso, vai ser torturado, vai ser morto. Então, geralmente é isso que acontece quando ocorrem as ditaduras. As pessoas que são diferentes são descartadas. Só fica ali, naquele grupo, quem pensa da mesma maneira, né? Então, a convivência social aqui não existe. Essa convivência entre os vários setores, entre os vários segmentos. Não, isso não vai acontecer. Então, nas ditaduras, não aparecem regras de convivência social, porque a preocupação da ditadura é manter todo mundo ali com o mesmo pensamento, um pensamento único, enquanto que numa democracia a ideia é de manter a pluralidade. E quanto mais pensamentos, quanto mais ideias surgem, melhor. Quanto mais segmentos existam na sociedade, sejam contemplados pela Constituição, melhor, para garantir que todos tenham direitos ali protegidos nessa sociedade. Então, as regras de convivência social aparecem numa democracia, como acontece no caso brasileiro, que tem lá a preocupação específica com os direitos das mulheres, que existe a preocupação específica com os direitos dos quilombolas, como existe a preocupação específica com os direitos dos indígenas, especificamente nesses 3 grandes casos, mas a Constituição também serve para todos. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem dado esse entendimento mais amplo para incluir aí, né, outra minoria, que são os LGBTQIA+, que em 2011 garantiu-se, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a união estável homoafetiva e depois o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e mais recentemente se incluiu e se ampliou a lei de crimes relacionados ao racismo para se colocar também como crime a homofobia. Então, hoje você tem aí também para essa outra categoria de pessoas a garantia constitucional em relação à constituição de família e em relação também à punição por crimes cometidos em razão da situação da pessoa, em razão da orientação sexual da pessoa, certo? Então, essas regras de convivência social são típicas em democracias. Em ditaduras, essa preocupação não existe, já que o diferente vai ser sempre excluído da sociedade. Excluído das mais variadas formas que vocês imaginam, inclusive com a morte dessas pessoas, certo? Então, essas são as matérias constitucionais. As outras matérias, né, que não estão aí colocadas em verde, elas existem em todas as constituições, sejam em democracias ou ditaduras. Já a 5ª matéria, né, que trata de limites, de atuação dos poderes, responsabilidade dos governantes, só vai realmente existir numa democracia, porque em ditaduras os governantes são irresponsáveis e as regras de convivência social só aparecem também nas democracias, já que nas ditaduras não há preocupação em se conviver com o diferente. Na verdade, eles querem eliminar quem seja diferente. Essa é a preocupação deles, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sem dúvida. Não, pode me, tudo tranquilo. Beleza. Ok. Então, vamos seguir aqui. A gente vai chegar agora no terceiro ponto desse assunto. A gente viu o primeiro que foi o conceito, o segundo as matérias e agora as classificações de Constituição. Aqui nesse assunto, a gente vai ver, eu vou mostrar a vocês as principais classificações que vocês podem encontrar nos livros, certo? Porque, a depender do autor que você for estudar, você pode encontrar lá 5 classificações diferentes, 7 classificações, 10, já encontrei livros com 21. Então, aqui eu vou apontar para vocês as principais, aquelas que mais são ali colocadas pelos autores, as mais comuns, as mais cobradas, por exemplo, em concursos, no exame de ordem. Então, fiz um recorte aqui, na verdade, né? Porque senão a gente ia passar umas 3 semanas falando só disso. Então, eu vou mostrar para vocês as 7 principais. Dessas 7, vocês vão conseguir também entender as outras.
né, que os autores vão desenvolvendo, porque geralmente as outras que aparecem são desdobramentos destas, então vai ficar mais fácil, né, de vocês compreenderem essas classificações todas quando forem estudar, por essas que eu coloco aqui como a base, certo? Essa primeira que a gente vai ver, ela é mais teórica, mas vocês vão conseguir compreendê-la bem, porque o autor vai explicando bem essa classificação. Depois vão vir classificações mais doutrinárias e que têm repercussões na prática, maiores, inclusive, do que essa, apesar de que essa foi colocada, nessa primeira, como vocês vão ver, foi estudada com base no modo de ser de cada Constituição, então também tem um viés prático. Então, vocês vão perceber que a única que vai ter um autor específico é essa, a primeira, as outras não têm autores específicos, e aí a gente vai vendo que é uma classificação que tá certo. Então, a gente vai vendo que as outras classificações elas vão ser mais gerais, e aí não vão ter um autor específico, é a doutrina em geral que vai colocando essas classificações, certo? Então, a gente vai começar vendo a classificação ontológica do Karl Loewenstein. Loewenstein foi um autor alemão, certo? Que escreveu essa classificação, que estudou nessa classificação, inventou essa classificação ali por volta dos anos 60 do século passado. E ele estudou, na época, as constituições que ele tinha em mãos, as constituições que ele tinha disponíveis. Ali, as constituições que estavam vigorando, né, naquela época, por volta dos anos 60 do século passado. Com base nisso, então, ele construiu essa classificação que a gente vai ver aqui, que é a chamada classificação das constituições quanto ao seu modo de ser. Essa classificação foi descrita pelo Loewenstein na sua obra Teoria da Constituição. Então, lá na Teoria da Constituição dele, ele traz essa classificação, vai colocando seus elementos básicos, como a gente vai ver na sequência, e depois vai tentando encaixar as constituições da época nesse modelo. Vamos ver, inclusive, que ele tentou encaixar a brasileira da época nesses modelos, mas ele se equivocou, ele acabou errando, né? Mas ele foi induzido ao erro, ele não errou porque quis, né? Ele foi induzido ao erro, porque na época não havia internet, não havia como entrar num site e ver a Constituição e ver as notícias. Então, ele teve acesso a quê? Ele teve acesso ao texto da Constituição, né, no papel, e teve acesso a algumas reportagens dos jornais da época. Só que, como eu vou mostrar a vocês, nessa época que o Loewenstein escreveu essa classificação, o Brasil vivia a ditadura militar e os jornais brasileiros colocavam umas informações que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eram informações manipuladas, né? Então, acabou que ele foi induzido ao erro por conta dos jornais brasileiros que colocaram nas suas manchetes da época que tínhamos uma Constituição democrática, quando, na verdade, a nossa Constituição da ditadura foi uma Constituição autoritária, certo? Então, depois eu vou falar disso melhor, sobre esse caso do Brasil, nessa relação do Loewenstein com o Brasil, mas vamos aí ver na sequência a classificação e como ela vai encaixando, né, qualquer tipo de Constituição. E apesar de ser uma classificação meio que datada, foi lá dos anos 60, do século passado, mas ela serve até hoje. E até hoje é estudada por vários autores e é colocada aí como uma das classificações de Constituição. Então, a classificação do Loewenstein levou em consideração, teoricamente, o modo de ser, como era cada Constituição que ele foi estudando. E aí ele foi classificando essas Constituições em 3 grupos, em 3 espécies, certo? Que nós vamos ver aí na sequência. Para cada espécie dessas, ele vai dando nomes, vai dando uns outros nomes, uns outros apelidos, e no final ele vai fazendo as comparações com itens do vestuário, que aí depois eu falo para vocês como é que é essa classificação e também, claro, vou adaptar essa classificação para a realidade do século XXI, porque na época dele ele podia falar aquilo, hoje já temos que ver isso com mais calma, né? Com mais tranquilidade, de uma forma diferente. Então, o Loewenstein vai classificar as constituições que ele estudou na época em 3 espécies: normativa, nominal e semântica, certo? São 3 espécies: normativa, nominal e semântica. Volto aqui, né, os slides para poder explicando cada uma detalhadamente. E aí vocês vão perceber que essa classificação ela vai colocando as espécies como se estivesse aqui descendo os degraus. A normativa vai ser o degrau mais alto, a nominal vai estar no meio do caminho e a semântica vai estar ali como o último degrau, mais baixo, certo? Isso vai implicar na questão da força que cada uma dessas constituições vai ter
perante a sociedade, já que o estudo do Levenstein se relacionou ao modo de ser. Então, ele estava querendo estudar a Constituição segundo a sua realidade, segundo a realidade dos fatos, certo? Então, tendo como base essas ideias iniciais, a primeira espécie apontada pelo Levenstein de Constituição é a que ele chama de Constituição normativa. Constituição normativa é colocada pelo Levenstein como uma Constituição com valor jurídico, certo? Então, a Constituição normativa, que é a primeira espécie, é colocada pelo Levenstein como uma Constituição com valor jurídico. Seria, como vamos ver, essa uma Constituição que tem valor jurídico, é uma Constituição que tem força para o direito. Por que isso? Vamos ver então a definição do Levenstein. A Constituição normativa vai ser aquela cujas normas dominam o processo político, havendo plena observância e adaptação dos seus termos por parte do Estado e da sociedade. Então, essa é uma Constituição que vai se encaixar perfeitamente na realidade daquele país, certo? Por quê? Essas normas que estão na Constituição vão dominar o processo político, ou seja, essas normas serão respeitadas pelos diversos entes políticos, pelos partidos políticos, pelos próprios políticos, pelas instituições, pelos poderes, pela população em geral também. Então, dessa maneira, vai haver plena observância, ou seja, todo mundo vai obedecer essa Constituição, e vai haver plena adaptação dos seus termos por parte do Estado e da sociedade. Então, é esse encaixe perfeito. A Constituição normativa, ela vai estar completamente de acordo com aquilo que representam ali os interesses do Estado, né, e também da sociedade. Então, nesse caso, vai haver aqui uma harmonia bem tranquila, uma harmonia perfeita entre o Estado, a sociedade e o texto constitucional. Então, na realidade dos fatos, essa Constituição vai estar funcionando ali de maneira bastante tranquila em relação às instituições do Estado e em relação ao povo, que vai estar obedecendo, tanto o Estado, né, quanto a sociedade vão estar obedecendo essa Constituição, porque ela representará, né, ela vai representar aquilo que realmente são os interesses do Estado e os interesses da própria sociedade. Nesse sentido, o Levenstein vai usar o exemplo dos itens do vestuário e ele vai dizer que a Constituição normativa é como se fosse aquela roupa que a gente vai comprar numa loja e que a gente prova e ela já cai bem na primeira vez que a gente testa, né? Da primeira vez que a gente prova, a roupa já está perfeita, sem precisar ajustar nada. Então, essa é a Constituição normativa. Ela já está perfeita. Ela já pode funcionar, já pode ter validade, já pode ter eficácia logo de início, porque ela está representando de maneira muito clara os interesses, e muito fiel, né? De maneira muito clara e fiel, os interesses do povo e também os interesses de quem está no poder, do Estado em geral, das instituições do Estado. Então, essa é a Constituição normativa. Essa seria a Constituição mais próxima do que é o ideal, aquela Constituição que realmente queremos para um país. Uma Constituição que tem valor e uma Constituição que é respeitada por todos, tanto por quem exerce o poder, como para quem está aqui do lado de cá, do poder, né? Nós, os pobres mortais, o povo, também segue essa Constituição. Então, numa democracia plena, vamos ter sempre uma Constituição normativa, certo? Idealmente, no mundo ali ideal, tendo uma democracia plena, quanto mais forte for a democracia, mais próxima da Constituição normativa nós estaremos. Certo, gente? Ficou clara essa primeira espécie? Sim. Ok. Vamos seguir. Então, a segunda espécie de Constituição do Levenstein é a chamada Constituição nominal. Já nessa nominal, o Levenstein vai dizer que essa aí não tem valor jurídico, né? É sem valor jurídico, de fachada. Então, ele já dá uma outra definição. E aí vocês já começam a perceber que ela vai ter algum problema. Porque se na primeira tem valor jurídico, é perfeita praticamente, nessa segunda já não tem valor jurídico, já é uma fachada. Então, já não vai ter uma aplicação tão forte quanto a primeira. Ela já não será tão forte quanto a normativa. Ela já vai ter algum problema aqui, ou alguns problemas, que vão impedir que ela tenha validade e eficácia plenas perante o Estado e a sociedade. Por que isso vai acontecer? Aí, na definição do Levenstein, a Constituição é nominal
quando não há concordância entre as normas constitucionais e o processo político, pelo fato de que a Constituição seja mais avançada que a sociedade ou vice-versa, né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nessa Constituição nominal vai haver um descompasso, né? Alguém vai estar aqui andando mais rápido do que o outro, certo? Então, comparando o Estado, sociedade e a Constituição, o texto constitucional, em alguns momentos aqui essa Constituição vai estar muito avançada para essa sociedade, que é retrógrada, ou é a Constituição que vai ser retrógrada para uma sociedade mais avançada, mais progressista. Então, aqui vai haver um problema que vai levar a que não exista esse encaixe entre a Constituição, o Estado e a sociedade. Alguma coisa vai impedir que isso aconteça, certo? É aí quando o Levenstein vai dizer que não há essa concordância entre as normas constitucionais e o processo político, certo? E isso vai se manifestar de maneira geral nessas duas situações, ou em uma dessas situações. Ou quando vamos ter uma sociedade avançada e a Constituição ainda está atrasada, né? É retrógrada, ou então, ao contrário, é a Constituição que está bastante avançada, mas a sociedade ainda não alcançou esse ritmo, a sociedade ainda está lá atrás, está atrasada, está retrógrada. Então, isso gera problemas na aplicação da Constituição, isso gera problemas na validade da Constituição, certo? Isso vai gerar problemas em democracias, certo? As democracias dificilmente aí serão plenas, sempre vai ter algum problema, alguma ferida que não foi sarada, né? Alguma situação que precisa ainda ser corrigida naquela sociedade, mas que ainda não foi. Então, é preciso haver algum tipo de reparação histórica, jurídica, etc. E aí nós temos exemplos, mundo afora, de constituições que acabam chegando nesse modelo nominal. Por exemplo, você vai observar no Irã uma constituição nominal, uma constituição que vai prever no seu texto, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres. Mas, na realidade, não é assim que funciona no Irã. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no processo penal, existe a oitiva das testemunhas, né? Você pode indicar testemunhas no processo penal para dizer lá se ocorreu ou não um crime. Por exemplo, no Irã, o depoimento de um homem vale o depoimento de 4 mulheres. Então, isso quer dizer o seguinte, fazendo a conta básica, o depoimento de uma mulher só é confiável em relação a 25% do depoimento do homem. Então, para você ter ali um depoimento confiável, você precisa de 4 mulheres para suprir aquilo que um homem só poderia falar. Isso não é igualdade em lugar nenhum, longe disso. Além do mais, existem lá até hoje as punições para as mulheres adúlteras. Os homens podem trair à vontade, as mulheres, se traírem, vão sofrer punições, inclusive apedrejamento. Então, isso não representa igualdade entre os sexos. Isso, é claro, mostra claramente que não há esse cumprimento, né? Então, a Constituição é mais avançada para uma sociedade que é retrógrada. E nem vou falar do Afeganistão, porque a gente nem sabe como é que vai ficar lá, porque provavelmente vão mudar a Constituição. Ela já era nominal, agora talvez vai ser semântica, como a gente vai ver na sequência. E outro caso aqui, nosso próximo, é o do Chile, que inclusive vai mudar sua Constituição em breve, né? Mas ainda podemos usar o exemplo do Chile. O Chile hoje é uma democracia, mas, infelizmente, eles ainda têm que conviver com o entulho da era Pinochet, do pior ditador, do mais sanguinário que apareceu aqui na América do Sul. Claro que não vamos competir entre ditaduras, todas foram horríveis, mas a ditadura chilena foi, de longe, a pior, né? Pelo que se tem documentado. Então, o Chile, até hoje, convive com a Constituição da era Pinochet, que é uma Constituição ditatorial, uma Constituição que não está preocupada com a democracia. Tanto é que foi necessário fazer uma série de reformas dos anos 80, 90 para cá, para que o Chile pudesse garantir algumas regras democráticas no jogo político e tudo mais. Então, diante disso e diante das manifestações, principalmente que aconteceram ano passado, no início da pandemia, lá em Santiago e nas outras cidades chilenas, agora há uma Assembleia Constituinte, inclusive que é presidida, né, foi escolhida como presidente uma mulher e das etnias indígenas, né, que é algo muito representativo do que pode ser o Chile nesse período que vem com a próxima Constituição que eles estão construindo. Então, eles estão fazendo uma nova Constituição justamente por isso,
porque a sociedade chilena já tinha avançado bastante e a Constituição ficou para trás, ficou presa lá na ditadura do Pinochet. Então, nessas situações, só há dois caminhos possíveis. Ou a sociedade se adequa à Constituição, ou a Constituição se adequa à sociedade. Ou seja, ou a sociedade avança para poder alcançar a Constituição que está lá na frente, ou vai acontecer o seguinte, a Constituição não vai poder continuar existindo, vai ter que fazer outra. Então, vai ter que se substituir a Constituição para que ela alcance o ritmo da sociedade, no caso, da sociedade mais avançada. Ou pode acontecer também um movimento contrário, de você ter uma nova Constituição para justamente voltar, retroceder, regredir e chegar perto daquela sociedade que está bastante retrógrada, baseada em fundamentalismos não só religiosos, mas também políticos. E o caso brasileiro acaba entrando hoje numa situação parecida com essa, né? Que a nossa sociedade retrocedeu bastante nos últimos anos, né? Com o avanço do conservadorismo, da extrema-direita, e hoje o que a gente tem aí, pelo menos a nível de governo, são declarações extremamente imprecisas e declarações extremamente preconceituosas de um mau gosto horrível, como o ministro da Educação tem falado aí nos últimos dias, chegando a dizer que é impossível conviver com pessoas com deficiência. Discursos como esse lembram aqueles discursos do nazismo, né? Não é outra coisa. Fora outros tantos aí que já falaram coisas ainda piores, né? Mais escabrosas. Então, esse tipo de absurdo é inadmissível. Mas isso representa, né, justamente esse momento tenebroso que o Brasil vive, de retrocessos, inclusive com a ascensão de fundamentalismos religiosos, né? Então, justamente, né, é revoltante isso. É revoltante você ouvir de um ministro da Educação que está lá justamente para tentar trazer essa educação inclusiva que a Constituição prevê, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, o próprio Estatuto das Pessoas com Deficiência, que foi uma conquista de anos e anos aí das famílias que têm pessoas assim, né, com essas deficiências as mais variadas possíveis. Então, a ideia sempre foi a da inclusão, e agora vem esse ministro com a ideia da exclusão, né? Vem dizer que a universidade é para poucos. Não, a universidade é democratizada, já estava sendo democratizada. Então, estão tentando dar 10 passos atrás, quando a gente estava avançando alguns passos. Isso é muito complicado. Então, o que a gente tem hoje é justamente essa situação no Brasil. A nossa Constituição continua lá na frente, bem avançada, mas a nossa sociedade, uma parte dela escolheu retroceder. Escolheu retroceder pelo pior caminho possível. E o resultado é esse que a gente está vendo aí. Negacionismo, pessoas que estão pregando a antivacina, né? E está gerando essa situação toda aí de desrespeito às normas sanitárias, né? Muita gente agindo aí como se a pandemia já tivesse acabado há tempos, sem nem tomar vacina ainda, né? Muita gente contrária à vacina e muita gente virando sommelier de vacina, né? Também, eu vou escolher, vou tomar aquela vacina tal. Não, não é assim, né? E aí tudo isso caindo no conto do vigário dessa série de fake news aí, que começa da mamadeira de piroca lá de 2018 e segue com essas outras fake news que vão sendo geradas aí e que agora com a CPI a gente já descobriu que o governo nunca foi anti-vacina. Ele era sempre contra a vacina que ele não podia roubar. A vacina que ele conseguia roubar, ele estava lá, em cima. Mas a que ele não podia roubar, ele recebeu, por exemplo, 101 e-mails da Pfizer e não respondeu, porque não tinha como roubar. Está muito claro agora, depois dos depoimentos da CPI. Então, quem caiu nessa onda de que o presidente é contra a vacina, não, ele era contra a vacina que ele não podia roubar, nem ele, nem o grupo dele. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar, deixa eu ir para aquele intervalo básico, me aguardem aí, que eu vou seguir com essa classificação do Levenstein aqui, mostrar o exemplo, né, dos itens do vestuário, e a gente segue em frente. Até já.